Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Centro Educacional Grigori Grabovoi Fórum Brasil. É uma alegria estar aqui novamente com vocês. Hoje, dia 27 de novembro de 2024, às 10 horas da manhã, venho através desse vídeo compartilhar com vocês uma experiência prática utilizando sequências numéricas do Dr. Grigori Grabovoi, tá? Para falarmos sobre a norma, digamos assim, para trazer a norma para nossos cabelos, tá? E é bem interessante porque hoje iremos falar. Oi, Dalva, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje iremos falar sobre a prática da qual eu tive, tá? Então, não vai chegar a ser uma aula, como eu costumo fazer, né? Uma aula acadêmica, mas mesmo assim preparei um material bem interessante para que aqueles que estejam chegando agora possam compreender e aqueles que também já têm mais prática também possam conhecer um pouquinho do material que a gente vai estar colocando aqui para vocês, tá? Semana passada eu fiz um trabalho na minha sala do Telegram Tecnologias de Grabovoi, foi bem interessante, então comentei que viria aqui compartilhar com vocês sobre a prática para restabelecer o cabelo. A parte assim minha, né, é uma partilha da prática minha pessoal. O que eu acho ruim de mim, no sentido assim, né, porque eu não sou uma pessoa vaidosa, né? Aí alguns podem falar, claro, para você é fácil porque você é oriental, tem cabelos lisos, né, e tal. De certa forma, né, não posso negar isso, mas fato que eu percebo que, por exemplo, quando eu estou muito estressada ou muito cansada, ou quando uso algum produto, por exemplo, troquei de shampoo, na verdade eu não uso o mesmo sempre, né? E quando eu vou, aqueles que me conhecem sabem que eu trabalho com práticas energéticas, né, de tratamento. Então, tudo que eu uso, tudo que eu compro, além de ler, claro, a descrição, mas eu sinto a frequência vibracional, né, da composição, dos elementos. Então, eu pego o produto e vejo. Claro que, às vezes, eu, dependendo do meu estado, né, emocional, eu posso estar errando nessa parte de escolha, né? Mas eu pego, sejam bem-vindas, meninas. Então, eu pego o produto e uso. Então, o que que eu quero dizer? Não basta apenas, por exemplo, por melhor que seja a técnica, por melhor que seja aquele produto para cabelo, a gente não olhar, tá? De uma forma sempre integrada. Talvez eu seja até um pouco prolixa nesta parte por conta também da minha área, né? Da saúde, e a gente sabe que é tudo interconectado, né? E outra coisa pessoal minha também é que, por exemplo, quando eu vou atender pela radiestesia, se a pessoa ela está muito debilitada, depois ela fica boa, né? E alguns dias depois eu começo a ficar com bastantes cabelos brancos, ó, né? Eu não ligo. É aquilo que eu falei. Talvez o meu grande problema é que eu não seja assim vaidosa. Mas que para mim essa questão da beleza, cabelo, para mim, né, ela está muito correlacionada com a questão da saúde, né? Então, para aqueles que conhecem um pouco mais da minha história, assim, mais no passado, eu entrei nessa área da saúde em 2007 por conta da fibromialgia, por causa da depressão. Então, são períodos assim de muita dor, né? Então, quando eu estou sem dor, que é agora a maior parte do tempo, também uso agora realmente muito essa tecnologia do Dr. Grabovoi, então, assim, eu não fico focando muito nisso. Só que o que eu achei divertido fazer? Como eu sempre falo para vocês, né, de usarmos sempre as tecnologias no nosso cotidiano, por exemplo, você vai tomar uma água. Na hora de você encher o seu copo d'água, você já faz uma concentração para aquela água, né? Que vai reverberar na água do seu corpo, porque somos 50 a 70%, né, de água. Então, o que que isso tem a ver com o cabelo? Tudo, porque o cabelo aqui, dentro, né, da visão dos ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, ela é
um elemento da informação, né? Então, através de alguma sequência numérica, né, que vamos utilizar, trabalhar, ela vai conectar com outros elementos da realidade e assim vamos trazer um benefício. Agora, a minha prática bem interessante, né, que foi na semana passada, eu estava lavando o cabelo, falei assim, nunca fiz isso, vou fazer isso, vou concentrar. Só que eu acabei usando a sequência numérica que me veio na hora, que foi 2 1 4 5 4 3 2, né? Que ajuda a restabelecer também os objetos, enfim, e cabelo, né? Também não deixa de ser um objeto, um elemento. E usei o mesmo material, o mesmo jeito que eu lavo, enfim, mas fiquei fazendo a concentração, visualizando ela mais macia, ela restabelecida, né, crescendo, enfim, sem muitas frescurada, né? Eu gosto de coisas práticas. E aí depois, quando eu fui secar o cabelo, eu peguei assim no cabelo, achei muito macio, muito mais macio do que geralmente é, né? Então, algumas pessoas podem falar, mas talvez, sei lá, você botou mais condicionador. Só que como a gente tem o nosso hábito cotidiano, por isso que é importante a gente se observar do nosso cotidiano, a gente sabe nossos hábitos bons e maus, né? O que a gente não faz, o que a gente faz, e você realmente percebe isso. Só que como eu tenho uma prática constante de concentrações em relação a qualquer assunto, o pensamento, na verdade, ela já vira uma concentração também, tá? E de lá para cá, me intuiu muito de trazer mais informações, tá? Muita coisa que eu vou colocar aqui hoje para vocês, eu ainda não peguei assim para fazer a prática, eu fiquei mais nessa sequência numérica mesmo. Mas as outras, como eu estou tendo contato direto, eu vou começar a praticar também para ver as diferenças. Agora, uma coisa que me veio, né, para falar para vocês, eu estou fazendo uma introdução interessante, é que a gente precisa saber o que pedir, né? Pedir no sentido assim de o que que a gente está olhando, porque tudo que a gente olha, ela já muda na hora, né? Se você não percebe, as coisas não acontecem, você não vê o que você pode fazer para mudar. E então eu trouxe umas sequências numéricas, tá, para trabalhar outros âmbitos, né? E eu falo isso por quê? Porque teve uma época que caiu tanto cabelo de estresse, que eu comecei a ficar com o cabelo assim mais raso, né? E aí eu falei assim, eu queria ter mais cabelo, né? Vou voltar ao volume. Só que olha o que eu falei, quero voltar ao volume, mas não falei onde, como. E aí engraçado é que começaram a crescer muitas aqui na lateral, que não sei se dá para ver aqui assim, mas tudo bem, tá legal, assim, porque começou a encher. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa realmente definir o que que a gente quer direitinho, né? Porque as coisas vão ser cocriadas de acordo com o nosso desejo, né? E me veio um pensamento, um gatilho também, porque quando eu era, nossa, muito tempo, muito jovem, eu tinha muito volume de cabelo e aquilo me incomodava. Então, eu acho que eu criei um gatilho, tipo assim, ai, que saco de ter tanto cabelo, porque chegava até a ficar assim, sabe, meio cheinho. E aí aquilo foi reverberando para cá. Então, o que que acontece? A gente acaba, no caso eu, né, cocriando para ficar com menos volume, né? Então, agora eu tô prestando um pouco atenção nisso, tá? E prestar atenção também no produto que vocês colocam, né, de tintura. Há 2 anos atrás eu resolvi fazer não tipo tirei a cor preta e tal, mas pintei assim uns clarinhos assim para ficar diferente. Mas eu percebo assim que meus cabelos eles não gostam, né, de produtos e tal. Então agora estou voltando. Aí como eu agora já fiz a prática, né, para ela não ficar tão armado, aí vai falar, Yu, pelo amor de Deus, o cabelo é oriental. Mas fica às vezes assim, sabe? Ela é meio assim, de acordo com a minha emoção, né? Então eu tô agora também fazendo as concentrações para escurecer. Eu já tinha feito isso das outras vezes, né? E realmente paravam de crescer cabelos brancos ou clarear assim tanto cabelo, tá? Então vai depender muito disso. E então, agora entrando já, né, na aplicação prática das sequências. Eita, ó, o cabelinho querendo ficar na cara. Para vocês, uma ideia que me veio, por exemplo, que eu peguei no site, não vou colocar o site aqui, mas eu peguei assim: quais os elementos da composição química, né, do elemento químico, né, da tabela periódica do cabelo, né? Então, peguei no Google, fui lá.
E aí o site apresentou assim, não estou falando se é certo ou errado, tá, gente? Depois vocês, isso aqui é só uma forma que vocês poderiam fazer para ter mais ideias, mais insights. Por quê? Se você pegar a sequência numérica, isso para isso, aquilo para isso, vai ficar um pouco meio, é, eu sempre falo essa palavra, mas é verdade, meio pobre, tipo assim, meio sem ideia. E aí, pela criatividade, eu falei assim, vou dar uma pesquisada. Pum, aquele site que mais me afinizou, que estava mostrando o cabelo das mulheres, os tipos de cabelos e tal. E aí no site estava falando que 45,2% o cabelo era composto de carbono, 27,9% de oxigênio, 6,6% de hidrogênio, 15,1% de nitrogênio e 5,2% de enxofre. E eu sou uma pessoa que adora estudar sobre qualquer coisa, né? Não que eu memorize tudo, mas eu gosto de ir lá saber. Então eu falei, caramba, eu estou fazendo tipo a concentração tipo cabelo, achando, só cabelo, mas a partir do momento que eu tenho essa informação, né? Estou falando, eu não fui lá como cientista pesquisar realmente essa porcentagem, mas é uma empresa assim que trabalha com tintura de cabelo, vocês podem cada um fazer, né, do seu modo, mas achei independentemente muito interessante, né, ter um novo acesso à informação que o cabelo é formado por todos essa composição, né, além da queratina que a gente sabe, outras questões, como eu falei no começo, da parte emocional, alimentar, tem a questão espiritual também, energética. Então, tem todo esse gama, toda essa gama informacional que a gente pode estar trabalhando, tá? E aí, o que que eu trouxe para vocês com essas informações, né? Eu falei, então, já que estamos falando de composição, né, elementos químicos, né, eu trouxe, vou compartilhar aqui com vocês. O material que eu preparo não tem jeito, gente. Eu gosto de. Que eu acho que tem pessoas que são mais imagéticas, né? Então acaba conseguindo absorver melhor o material. Vocês estão conseguindo ver, né? O slide. Se alguém pode escrever para mim, por favor? Aí, para eu continuar. Acho que sim, né? Treinei tanto para não dar errado. Então tá. Então me veio a ideia, tá? De trazer, né? O algumas práticas, né? Claro que vai ser bem en passant, porque, como eu falei, aqui não é tipo uma aula desse livro, tem todo um procedimento que a gente, como professor, né, precisa estar colocando, mas pelo menos vai ser um mínimo aceitável, né, para que as pessoas consigam fazer a prática, mesmo sem ficar com aquelas indagações, né, perguntas. No começo, talvez a pessoa não tenha muita prática em relação a isso, mas eu estou colocando os insights, né, da minha prática. Cada um vai fazer do seu jeito, não tem certo ou errado, mas fato que as sequências numéricas, ou o modo como se faz a concentração, elas precisam estar de acordo com o material do Dr. Grabovoi. Então, eu trouxe esse livro, tá? Que o nome do livro chama Normalização da Composição de Elementos Químicos através da Concentração em Números, tá? O livro foi criado em 2001 pelo Dr. Grigori Grabovoi. Esta abordagem única promete influenciar a saúde e longevidade através do poder do pensamento e da consciência. É um livro que eu fiz também prova, fiz o curso com a professora Olga Toloshnaya, é bem interessante. É, Passando mais uns insights, umas dicas para vocês, né? Cada um vai poder aplicar. Claro que essas sequências numéricas hoje está focado mais, né, com a visualização para o cabelo, né? Então vocês podem pensar o quê? Para crescer cabelo, para não ficar assim, como eu passei para vocês, né, com a coloração que vocês não estão gostando, enfim, o formato, a maciez, né? Tudo vai depender do que a gente está buscando, tá? Mas é um material muito interessante, por quê? Porque todos os elementos da realidade, elas são compostas por elementos químicos, né? Então, por exemplo, se eu fosse uma estudiosa de química, né? Ontem até dei uma fuçada no site, e achei bem interessante, né, alguns materiais, porque, por exemplo, eu estava também, trouxe aqui para vocês também, aqueles que trabalham com oligoterapia, falei certo, oligoterapia, né?
e tem a questão dos sais minerais, de reposição corporal, a gente pode usar esse material também desse livro, né? Então, às vezes, algumas pessoas que utilizam seus sais, né, dentro da oligoterapia, elas podem selecionar as sequências numéricas ou outros métodos. Eu trouxe alguns métodos para vocês verem, né, desse livro, né? Não deu para trazer tudo, que o livro é, nossa, é maravilhoso, mas tem muita composição, né, dos elementos químicos. Mas vocês podem ir abrangendo essa prática, tá? Por isso que eu falo que o estudar é realmente assim, pegar a mão na massa e ir fazendo passo a passo de acordo com o que vocês querem. E com isso, por exemplo, a concentração do meu cabelo, como eu trouxe aqui, que eu peguei no site, né, que tinha a composição química hidrogênio, tem também o oxigênio, H2O, água, né? Então, por tabela, eu já coloquei uma informação que eu estou trabalhando também a questão da água do meu corpo, no sentido de, por exemplo, se eu me sentir um pouco inchada, com edema, tá? Isso são insights que eu estou passando para vocês, que depois vocês podem praticar e depois trazer para partilhar aqui com a gente, tá? Esse vídeo vai também para o canal do YouTube. Então, depois, se vocês tiverem práticas e quiserem compartilhar por lá, eu vou agradecer bastante, tá? Ah, e a outra coisa que eu nunca falo é, tipo, que se gostou do vídeo, dá o like, se não gostou, também dá o dislike, mas faça que mais pessoas tenham acesso a esses materiais, porque pode estar ajudando a pessoa a vir, né, a estudar os ensinamentos do Dr. Gregório Grabovoi de uma forma como deve ser feito, porque você vai ver o resultado, tá? E vai se apaixonar assim como eu, tá bom? Então vamos lá. Então, a normalização dos elementos químicos pelas séries numéricas, né? Então, temos a concentração em sequências numéricas específicas para normalizar elementos químicos. Tem a questão da influência do pensamento, tá? O pensamento humano pode afetar sistemas de ondas, atômicos, e a gente acaba também normalizando a saúde, porque o objetivo é sempre alcançar a norma da saúde e a vida eterna, tá? Um ponto muito importante que vou passar a falar mais é essa questão da vida eterna, né? Não é apenas na simples colocação a vida eterna, assim, para sempre, ficou, porque nos vídeos, assim, de anos atrás, eu falava assim, nossa, eu entendi a vida eterna, tipo assim, aquele lugar todo calmo, sabe? Silencioso, eu lá tocando a harpinha, eu pensava assim, ai, que saco isso, né? Porque eu gosto de agitar, assim, apesar de ser uma pessoa calma, eu gosto de estar no meio, assim, das pessoas, mas eu sou calma, assim, eu gosto de movimento, né? Não gosto, assim, da mesmice, né? Tanto é que vocês podem perceber que eu sempre estou fazendo coisas diferentes. Mas essa questão da vida eterna, né, que os que já chegaram aqui há mais tempo, quando eu coloco as imagens das manifestações da eternidade, a gente consegue acessar a matéria da vida eterna e começa a trazer aqui para essa realidade agora. E quanto mais a gente trouxer, né, essa matéria da vida eterna para aqui agora, e esse material ficar próximo ao nosso corpo físico, mais rápido são as concentrações e mais rápido o restabelecimento da saúde. Eu estou fazendo um bem en passant, tá? Então, isso eu achei importante falar. Então, tem a questão da conexão entre a consciência e a matéria, tá? Então, o que eu falei no começo da questão de percepção dos elementos da realidade, né? Então, estou falando do cabelo, mas eu já passei as pinceladas em outros insights que eu fui tendo durante a prática, né? Entre aspas, brincadeira e diversão que eu queria fazer da prática, né? Para restabelecer assim mais maciez, essas questões do meu cabelo, eu já veio insight para fazer essa aula, para montar dessa forma, e aí a gente vai cocriando, ela vai crescendo, tá? Porque isso é a vida eterna, é a continuidade, é um desenvolvimento sem fim, né? Então, conecte a forma informacional da substância com a realidade física circundante. Então, a gente vai usar as sequências numéricas, os métodos, né, e realmente fazer essa conexão com o que a gente tem ao nosso redor, melhorando em todos os níveis, tá? Visão do Criador. Compreenda o lugar dos elementos químicos na construção absoluta do mundo. E com certeza, a gente compreendendo cada vez mais, né, a função de cada elemento informacional,
mais ferramentas a gente vai ter para criar, né, na consciência consequentemente, muito rapidamente aqui na realidade física, tá? Então, não dá para falar, né? Eu, pelo menos, não consigo. Se alguém sabe fazer dessa forma, por favor, me ensine, porque eu acho que fica difícil falar, né, de alguma sequência numérica do Dr. Grabovoi sem colocar, né, o material da qual ela é. Oi, também saudade de vocês, viu, pessoal? Por isso que a gente fica juntos aqui. Então fica difícil, né, de falar de uma sequência numérica e não colocá-la num contexto, né, ficar assim solto, tá? Então o livro, tá, que a gente está, sem ser aquela primeira que eu citei no início, aquilo lá eu uso mais assim para emergência, para algumas práticas, mas daqui para frente a gente vai usar, né, o material, né, algumas sequências numéricas que foram faladas aqui no início, que eu vou colocar queratina, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, né? Por causa do site que falou que essas são as composições do cabelo. Aí depois alguém fala, mas tinha isso, tinha aquilo. Vocês podem, né? Pesquisar no livro e vão fazendo a prática de vocês. Então, como eu falei, eu peguei assim, en passant e trouxe aqui para vocês. E coloquei essas informações que eu gostaria de citar, tá? Porque algumas pessoas às vezes podem não ter observado, algumas são muito observadoras, mas outras que todo o material ela sempre pertence ao Dr. Grigori Grabovoi. Grabovoi é uma marca registrada, tá? Então eu tenho realmente contrato com o Dr. Grigori Grabovoi, posso usar o nome dele aqui nos materiais. E esse material aqui, ela pertence ao Centro Educacional para o Programa de Educação dos Ensinamentos de Grigori Grabovoi, tá? Para aqueles que estão chegando, aqui no canal do YouTube, vocês vão ter um vídeo que eu coloquei, Programa de Treinamento dos Ensinamentos do Dr. Grigori Grabovoi, onde também já atualizei a lista, tá? Dos livros do Dr. Grigori Grabovoi, são quase 400 e você consegue ver quais são os materiais e a gente realmente estuda de acordo. Eu não faço tipo assim, na ordem como o Dr. Grabovoi colocou, tá? Mas todos os livros são necessários sim estudar, porque um vai conectar com o outro. Então, o de hoje, né, seria a normalização da composição de elementos químicos através da concentração em números Grigori Grabovoi, Dr. Grabovoi escreveu em 2001, tá? Então, eu trouxe para vocês um pequeno trecho, tá, da introdução, para que a gente vá para as sequências numéricas com mais segurança e também com mais informação. Porque se eu chegasse aqui, ó, gente, eu fiz essa prática do meu cabelo, usei essa sequência numérica aqui do enxofre, tararararará, do carbono, tarará, oxigênio, tarará, e vamos fazer, vamos imaginar, vamos acontecer. Talvez algumas pessoas poderiam ter algum benefício, talvez por conta que já sabe praticar e tal. Mas e aquelas pessoas que estão chegando? E fora que eu estaria também propagando de forma um pouco de induzir as pessoas como se fosse uma mágica, tá? Não tem mágica, realmente são tecnologias e tem uma coerência, tá? Informacional, por isso que tem os livros, para a gente estudar e manusear conforme o doutor Grabovoi nos transfere, tá? Então, pensar, normalizar a composição de elementos químicos deve ser produzido a partir da perspectiva de que a concentração em números normaliza a composição de elementos químicos para a norma de saúde e vida eterna. Ao mesmo tempo, é necessário incluir a informação neste pensamento de que, ao se concentrar nos números correspondentes a elementos químicos, o estado da realidade física é normalizado, devido ao fato de que a radiação do seu pensamento pode afetar os sistemas de onda de átomos de elementos químicos que interagem com a informação da realidade física. Vou trazer mais um pouco de trecho aqui para vocês. Para entender por que a substância que você observa é criada da maneira que você pode vê-la e não de outra forma, de outra maneira, você precisa tentar conectar em sua consciência tanto uma forma de informação correspondente à substância, quanto a realidade física que cerca a substância e você. É assim que você pode entender o lugar dos elementos químicos que compõem o objeto,
que você observa na construção absoluta do mundo, isto é, do ponto de vista do Criador. A percepção de tal localização de elemento químico no espaço de sua consciência permite que você sinta uma profunda beleza do mundo e controle harmoniosamente as propriedades dos elementos químicos na direção de garantir a norma de saúde e eventos na vida eterna de você e de todos os outros, tá? Então, achei importante trazer, né? E para aqueles que depois vocês, né, que querem estudar, que estão aqui agora na sala e quiserem, tente, tipo assim, ir direto na sequência numérica, fazer, e depois, tipo assim, vir, né, ouvir aqui o texto, né, um trecho bem pequeno, mas essencial, tá? De como que a gente faz a correlação dos elementos químicos na realidade física, tá? Isso, na verdade, se fosse assim, ser uma aula assim, cada trechinho aqui, eu pararia assim, cada, até, né, um ponto, cada estrofe, eu poderia fazer assim um discurso aqui, um debate com vocês bem longo, tá? Porque tem muitas informações. Então, estudem esses trechinhos, para aqueles que gostam de estudar, tá? Então, chegando na parte que todo mundo adora, né, que é a parte das sequências numéricas e da parte da prática, tá? Então, eu trouxe aqui, né, a sequência numérica queratina, tá? Seria interessante, claro, aqui no slide eu deixei a cor assim que me intuiu, mas eu recomendo que, o doutor Grabovoi que recomenda que a gente trabalhe sempre as sequências numéricas na cor branca prateada, tá? 368541298871. Sequência numérica. Concentre-se nessa sequência para normalizar a queratina no corpo, tá? Então, depois, com a prática de vocês, vocês podem deixar uma sequência debaixo da outra, né? E quem tem facilidade de memorizar, ótimo. Eu fiquei outro dia subindo, né? No segundo dia, assim, terceiro, eu falei assim, caramba, como que eu vou decorar essas sequências numéricas? Aí eu falei assim, pô, botar no papel, mas vai entrar na água. Depois eu vou dar um jeito, mas como eu estou fazendo outras práticas, né? Fazendo de outra forma, então tá dando certo. Mas eu quis trazer aqui as sequências para vocês, então usem a criatividade como vocês podem na hora, né? Ou do banho. Não precisa ser exatamente na hora do banho, mas eu trouxe essa forma, porque a cada momento você pode estar fazendo uma sequência numérica, uma concentração para alguma questão sua, né? Então, na hora de escovar os dentes, na hora de dormir, enfim, tá? 897519648871, carbono. Sequência para normalizar o carbono. Essas sequências, tirando a queratina, né, mas o carbono, as sequências numéricas, né, dos elementos químicos, esse número aqui, ó, 6 na frente, ela não é aleatória, tá? Ela é o número atômico, né? Ontem até fui olhar, como eu falei no início, naqueles Google básico, né? Aqueles professores que dão aula de tabela periódica, e estava de acordo com o livro, né? Porque eu queria entender também o que, que seria isso, né? Se estava assim aleatoriamente ou essas informações têm uma posição, né? Então, uma coisa que eu aprendo muito aqui com os ensinamentos do doutor Grigori Grabovoi é que não tem aleatório. Claro que a gente já sabe, né? Os que estudam outros saberes, mas o que eu quero frisar mais é que informação, cada número, cada letra, ela tem tem uma missão, tem uma função lá, tá? E é importante a gente saber, porque cada conhecimento que a gente vai adquirindo, mais elementos da realidade a gente consegue fazer o controle, tá? Da realidade. Então, eu até deixei aqui escrito, né? Então, assim, o livro, né, tem várias formas de concentração e o doutor Grabovoi deixa no início a lista, tá? Das sequências numéricas, né, dos elementos químicos, e essas sequências numéricas, né, esses aqui, e depois o outro que eu vou colocar adiante, elas são correspondentes aos elementos que normaliza a composição química dos elementos para garantir a vida eterna e norma da saúde, tá? Então, é isso. E
O outro elemento, né, que eu citei no início da apresentação foi o oxigênio, hidrogênio, né? E se a gente juntar o H2O seria água, né? Então, eu deixei aqui, porque essa escrita está dentro do livro, né? Por isso que eu deixei aqui. Então, a outra forma, né, que o Dr. Grabovoi, é claro que eu não vou aprofundar aqui não sei se todos os elementos químicos, mas a grande maioria, depois o Dr. Grabovoi também ensina outras formas de concentração, que é o quê? Aumentar, eu não sei se tem diminuir, porque eu já li o livro, mas eu não me recordo, então não posso falar. Mas no caso aqui do oxigênio, né? Então vocês podem ver, tem o número 8 que é o número atômico, né, do oxigênio, né? O O, que é o símbolo dele, né? Ma seria a massa atômica. A massa atômica do oxigênio é 15,9994. Isso é parâmetro que eu tirei do livro do Dr. Grabovoi, tá? Então, ele pede para quando a gente quer trazer esse oxigênio na norma do Criador, para trazer a norma, né, da vida eterna, garantir a vida eterna, norma, né, nos eventos, a gente precisa aumentar mentalmente essa massa atômica para 16,8 para a normalização. Então, aqui, para fazer a prática de concentração, eu não trouxe a sequência numérica do oxigênio, tem também, tá? A sequência numérica correspondente. Mas aqui, no caso, por exemplo, a gente vai através, né, da nossa consciência, pelo mental, e aí vocês podem falar, mas e aí como é que faz e tal? Alguns talvez sejam mais imagéticos, né? Podem imaginar uma molécula, né? Tava lá 15,9994 e depois ela foi subindo, subindo, subindo e ficou 16,8, 16,8 e normalizou por lá. Alguns talvez ouçam sons, não sei, isso não está no livro, tá? Mas são os insights. Alguns, de repente, não têm toda essa criatividade, ou esse jeito, ou ter essa dificuldade, vai olhar o oxigênio como 16,8 sempre. Tudo bem, tá? Mas o importante é que vocês realmente tenham essa informação, né? Que é uma outra forma de concentração. Por isso da importância, quando a gente estuda o material, a gente vê as várias formas que a gente pode concentrar. E dependendo da forma de que a gente concentra, vamos supor que aqui tivesse, que vocês soubessem a sequência numérica do oxigênio. Aí tem essa forma. Tem a outra forma que eu já vou falar aqui adiante, é uma outra forma. Então, três formas da gente fazer a concentração do oxigênio. Vocês vão ver que os resultados vão ser diferentes. Ah, qual que é melhor, qual que é pior? Não tem melhor, pior, mas vão ter nuances diferentes de concentração, tá? E na chegada do objetivo. Assim como eu falo, quando, por exemplo, no livro Métodos de Concentração, né, na época eu fiz o trabalho com as pessoas, então todos os dias gravava, depois explicava, né, o meu parecer, e tem dias, por exemplo, que eu não quero ouvir. Então eu vou, não é que eu não queira ouvir, de não querer ouvir, não querer estudar, mas tem dias que eu preciso de silêncio mental, silêncio aqui e fora, então eu gosto de ler, né? Tem vezes que eu gosto de escrever, tem vezes que eu gosto de ouvir. E cada modo que eu faço a concentração, a percepção é diferente quando eu uso visual, quando eu uso audição, quando uso a escrita e quando uso a memória, por exemplo, tá? Então, isso é bem interessante para vocês praticarem, tá? Então, para concentrar o elemento químico oxigênio, no caso aqui, a gente precisa mentalmente, tá? Normalizar o oxigênio para 16,8 a sua massa atômica, tá bom? A próxima forma, né, que o Dr. Grabovoi dentro desse material, ele nos traz, é a gente concentrar, tá, no símbolo, né, um. No caso, o hidrogênio, ele é o número atômico, lembra esse número aqui da frente? Do hidrogênio é um, tá? Então, eu tenho um aqui, né, dos outros tem os números dele. Então, a gente vai concentrar, né, nessa desse desenho que ele deixou, digamos assim, nesse símbolo, nesse desenho, tá? No símbolo um que no caso está aqui em cima, da configuração eletrônica para normalizar. Então, o que que a gente faz? Olha para o desenho, olha para o número um, vê normalizando, né? E isso, né? Usando. Aí você fala, nossa, e quanta informação! Isso que eu já estou dando bem. Falei que não ia dar aula, mas não tem jeito, não dá para falar assim de cuspido de qualquer jeito, né?
o mesmo qualquer jeito tem que ter um mínimo de decência, né? Então, quando a gente está fazendo, né, para aqueles que estão chegando, é importante manter, né, o que que você quer com o seu cabelo e fazer essas práticas aqui. Então, meu cabelo, eu gosto de ver pela visualização, porque eu acho que para mim funciona melhor, tá? Então, eu já vejo todo esse processo que eu comentei no início, e aí eu fico um tempinho aqui, olho para um, claro que eu posso observar outras informações, tá? Mas eu preciso focar no um aqui para normalizar o hidrogênio no meu corpo, tá? Tá bom? Espero que vocês estejam gostando, tá? Depois quando eu terminar aqui, eu paro a gravação e abro um pouco para vocês tirarem a dúvida se vocês quiserem. E Então, tá. E aqui eu trouxe também a sequência numérica do nitrogênio, 318548719964, e do enxofre, 168589739942, tá? Então, aqui eu deixei sequências numéricas. Então, recapitulando, aqui a gente tem a queratina, tem, né, o carbono, tem o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio e enxofre, né? Que foram os elementos químicos, tirando a queratina que eu coloquei, mas os elementos químicos que foram comentados, né? Aqui para a gente, para a nossa concentração. Então, visualização. Concentre-se nas sequências para normalizar estes elementos do corpo, tá? Então, de sequências são essas. Depois vocês podem praticar do jeito que vocês desejarem, tá? E depois, conforme vocês receberam a informação, processaram as informações, né? Foram montar entre aspas, protocolo de como vocês vão realizar, depois tudo bem, você fala a sequência numérica, você não precisa pensar em tudo isso, porque na verdade ela já está inserida e você já compreendeu, tá? Então, os benefícios da normalização química, saúde ideal, alcança o equilíbrio químico corporal perfeito, tá? Lembrando que o perfeito é individual, olhar sempre de forma integrada, individual, tá? A questão da longevidade, promova a vida eterna através do equilíbrio elementar, né, dos elementos. A harmonia universal, contribuindo para a harmonia cósmica através da sua consciência, tá? E lembrando, né, que continue indo aos seus médicos, aos seus fisioterapeutas, seus tratamentos tradicionais, tá? Mas para aqueles que nunca fizeram essas práticas, que é pela consciência, né, um aprimoramento de autoconhecimento, né, autodesenvolvimento, vocês vão ver como que acelera o processo de restabelecimento, tá bom? Então, a prática diária e conclusão. A concentração numérica. Dedique tempo diariamente para se concentrar nas sequências numéricas dos elementos, tá? Então, se você está com o objetivo realmente, está te incomodando demais essa questão do cabelo, então, realmente recomendo que você tire um tempo durante cada dia, tá? E faça uma previsão de controle, clarividência de controle. Eu não sei fazer isso. Você pode fazer do seu jeito, pela intuição, pela meditação, quanto tempo que você vai fazer essa concentração diária. Então, eu me intuí de fazer 15 dias consecutivos e observar as diferenças. Eu vi melhor aqui, mas aqui ainda não melhorou. O que que eu posso melhorar? Então, vocês vão modulando, e não aquela coisa tipo. Aí eu passou a sequência numérica aqui, eu vou ficar falando e aquela coisa, sabe? Tipo repeteco de robô. Não, é para ir co-criando conforme as informações vão chegando para cada um, tá? Vocês vão ver que a consciência vai ficar mais expandida, tá? Então, cultive uma compreensão profunda da interconexão entre mente e matéria, tá? E com isso a gente chega também numa transformação pessoal, que a gente vai observar mudanças positivas, né, na saúde, bem-estar ao longo do tempo, tá bom? Então é isso, né? Falei, mas eu tinha botado cronômetro, mas deu certinho. Muito obrigada, né, a todos vocês que estão aqui agora presentes na sala. Eu sei que o horário é um pouco atípico, mas também eu preciso fazer nos horários que eu consiga, para trazer também mais materiais, né, para divulgar também o meu trabalho, né, as minhas práticas, né. Então, essa sessão, eu acho que eu vou criar um playlist no YouTube chamado
práticas, tecnologia de Grabovoi na prática, que é até o mesmo nome, né, da, da página do Telegram, né, onde as pessoas vão ver mais a parte prática, tá? Então, agradeço a vocês, para vocês que não estão chegando, agradeço também. E deixo aqui, né? Vou deixar no YouTube também as minhas redes sociais, né? E a página onde tem vários vídeos de treinamento gratuito, também pagos, que já são esses pagos, já são o curso do livro, né? Uma aula acadêmica, tá? No final da aula, o aluno ela baixa o PDF do livro, os que estão lá estão em inglês, mas dá para traduzir. E quem desejar também informações do dispositivo prk1u.com.br, tá aqui. E quem quiser alguma informação, alguma coisa mais, né, pertinente, podem me escrever para grigorigrabovoi@yuting.com.br, tá bom? Então, agradeço a presença de cada um de vocês. Feliz vida eterna, pratiquem. Espero que tenha gostado desse quadro, né, dessa novidade. Como eu falei, eu gosto de coisas diferentes, porque eu vou seguindo a energia, que é uma coisa que eu já faço mesmo na minha vida cotidiana, e super curti fazer esse trabalho, tá? Espero que vocês gostem, né? Comentem no vídeo, compartilhem, tá? E espero em breve a gente se encontrar com outras práticas para vocês aqui do meu cotidiano, tá bom? Então, vou descompartilhar. Quem estiver na sala, gente, depois eu vou deixar, né? Vou só pausar aqui para subir o vídeo e a gente se fala, tá bom, gente? Muito obrigada. Até a próxima. Feliz vida eterna. Tchau, tchau.